Boa noite a todos. Muito feliz por estar mais uma vez nesta casa de orações. Vamos tranquilizando nossas mentes, acalmando nossos corações, pedindo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, ao nosso Divino Mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e aos moradores de rua. Vamos agradecer a toda a espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. E vamos para mais uma noite de estudos com o nosso irmão Éder, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Pai, obrigada por tudo, que assim seja. Boa noite. Como é bom estar em casa, né? Eu falo que nós estamos aí chegando ao final do mês. E toda vez que a gente vence mais uma etapa, como é bom a gente lembrar de tudo que passamos, né? Mais uma vitória, graças ao Pai. E nós hoje, dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, que bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E nós estamos aí nas instruções dos Espíritos, que hoje vem falar para nós sobre a cólera. A cólera. Nós estamos numa época, tá quente mesmo, viu, Bruno? Você tem toda a razão. Nós estamos numa época em que quantas cóleras estamos vendo nos nossos irmãos. Então vamos tentar entender se nós precisamos aprender, nos corrigir ou melhorar em relação à cólera. Ele diz assim: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. A vós considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que sucede, então? Entrai-vos a cólera. Tenho certeza, nessa pequena leitura, nós lembramos de nós. Quando você fala, é assim, e o outro fala, não, não é. Aquilo te irrita porque eu estou falando que é e está falando que não é. E eu estou sabendo, o outro não está sabendo. Está dizendo que não é, e você está dizendo que é. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo já passou por isso. Nós somos orgulhosos, porque nós não aceitamos muitas vezes a opinião do outro contrária à nossa. Nós achamos que nós somos o dono da razão, que nós estamos certos, e não me contrarie. Em carne viva aqui está, presente que era assim. Até hoje, alguns momentos ainda sou. Se eu falei é, ponto e acabou. Olha que orgulho. E a doutrina vem me ensinando, não é assim. Ouça, analisa. Qual é o problema de você estar errado ou equivocado dentro da sua posição?
Nenhuma. E nós conhecemos, além de nós, pessoas que não aceitam opiniões contrárias. Ela é a dona da razão, isso é orgulho. Não suporto que alguém saiba mais do que eu, ou saiba o que é certo e errado, e eu não saiba, isso é orgulho. E isso gera a cólera, a raiva. Quantas pessoas não olham na cara da outra, ou não conversam, ou tem um... Por quê? Porque você contradiz o que eu digo. Você não vai de acordo com aquilo que eu quero. E isso gera cólera. Quem sofre com isso? Quem tem ela. Quem não aceita. Quem não deixa o orgulho de lado. Sofre porque não admite que pode estar errado. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageiras que vos assemelha ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre depararei com orgulho ferido. Eu tenho razão. Eu estou certo. Eu trabalhava no Hospital X há um bom tempo atrás. Era, como sempre falei para vocês, sempre fui líder. Estava na troca de plantão. Pessoal de um horário saindo para entrar o outro. Então, aquele momento em que se passa o plantão. E aí, eram dois setores separados. Uma funcionária, uma colaboradora, descia de um setor e na qual, no meio, ficava o centro cirúrgico. A entrar ao departamento, setor de centro cirúrgico. Eu subia e ali saiu o poder, aquele que se julga, sabe tudo, o grande, o doutor, o médico, aquele que é julgado grande. E precisava de alguém para auxiliar, ajudar no centro cirúrgico. E nisso já saiu gritando, né? Eu quero alguém aqui agora. E eu subia. Eu falei, senhor, espera passar o plantão, que a funcionária já está chegando. Eu quero agora. E essa colaboradora que descia, ele agarrou no braço dela e foi pondo ela para dentro. Falei, você volta e solta ela. Ela não vai entrar. Ela vai entrar. Falei, ela não vai entrar. Eu estou mandando. Eu olhei para ela assim, ó, o seu supervisor sou eu. Você sabe quem você tem que obedecer. Você não vai entrar. Olha a situação da menina. Como de fato ela sabia, ela não entrou. Menino, ele entrou para dentro, chutando porta, como eu entrei atrás. Eu quero aqui agora. Falei, doutor, não vai entrar agora. Só quando trocar o plantão. E nisso tinha uma salinha, que era chamada Sala dos Médicos. E nisso ele entrou. Eu mando aqui. Eu quero aqui. E uma cadeira. Eu estava no canto. Ele pegou uma cadeira. Eu falei assim, Deus, estou subindo. Segura eu aí que eu estou chegando. Nessa calma. Nessa calma. Nessa calma. Eu falei assim, ele falou assim, isso aqui é... E olhou para mim. Eu falei, vai tacar. E eu, nessa calma, falei assim, eu tenho que achar um modo dessa cadeira não me acertar. Como? Se eu estava no canto, para onde eu ia. Aí ele olhou, na hora que ele foi tracar, acho que ele olhou em mim, acho que o santo entrou na frente, nosso irmão querido, falou assim, aqui não. Ele jogou e jogou do lado. Simplesmente peguei o telefone, liguei para a administração, o gestor, falei, olha, 5 minutos para vocês estarem no centro cirúrgico. Se vocês não estiverem aqui, eu não faço mais parte do quadro clínico. Não passou 5 minutos, estava a equipe toda lá. E aí, expliquei a situação, coloquei a situação, assim, e falei assim,
Se fiz errado, me demitam. E se não resolverem, eu não faço mais parte desse quadro de funcionário. Simplesmente um dos diretores disse: você continue fazendo o seu serviço. Bom, se falou desse jeito, eu acho que eu estava certo. Mas aonde que eu quero chegar com isso? Que as pessoas julgam. Ah, vocês querem saber o final da história, né? E aí, saí, passou alguns instantes, me chamaram no centro cirúrgico. E o médico, aquele que fez todo, sim, chegou assim: ô, Éder, me desculpa, eu estava um pouco nervoso, você sabe como é que é. Eu falei: não, doutor, tudo certo, tá tudo desculpado. Como diz uma pessoa que nós conhecemos, vida que segue, vamos em frente. Não, tudo certo. E assim a gente começou. E assim eu mostrei aqui, ó, a gente tem que se impor na hora certa, da forma certa, e quando a gente está com a razão. Mostrar por que eu estava calmo, porque eu estava certo do que eu estava fazendo. Não estava sendo acima de ninguém, não está, apenas estava fazendo o meu papel, com consciência, e sabendo que o outro estava errado. E nós precisamos fazer isso. Quando eu vejo que eu estou certo, tenho certeza daquilo, ok. Qual é o motivo do nervoso? Agora, quando eu estou errado, aí sim. Se alguém altera, se alguém grita, se alguém, esse não tem razão. Então esse realmente está com a ira, por quê? Porque ele quer ter a razão. Ele quer da forma que ele deseja. Ele quer que as coisas funcionem como ele queira. Como não tem capacidade para isso, grita, esperneia e assim por diante. Então nós temos que entender que nós precisamos ter a calma, não a cólera. Nós precisamos observar quem está certo, quem está errado, não o orgulho. Eu sou médico, eu mando. Não, você pode ser médico, só que eu sou enfermeiro. Você tem uma formação, só que eu também tenho. Você tem uma opinião, só que eu também tenho. Pera, quem está certo? Porque você é médico, julga ser maior, eu tenho que estar errado? Não. Agora, cabe àquele que se julga mais do que nós, aí está, ter a consciência que aquele que eu julgo ser menos pode ter a razão. E por que eu vou ter cólera? Por que eu não posso olhar para aquele? Porque nós entramos na parte do orgulho. Eu não aceito, porque eu sou mais. Ponto. Nisso tudo, resumindo, nós teremos essa irritação conosco até quando nós carregarmos o tal orgulho. Eu sei, eu sou, eu faço e ninguém precisa me dar nenhuma. Entendeu? E isso gera o quê? Claro, que eu nunca tenho a razão, ela nunca está comigo. Muitas coisas sim, mas muitas não. E aí eu sou contrariado. E como eu sou contrariado, se eu pudesse eu te esganava. Não é assim? Que é o que vos faz repelir, coléricos, os mais poderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição que nós falamos agora. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades muitas vezes puris, decorre da importância de cada um, liga a sua personalidade, diante do qual entende que todos se devem dobrar. Gente, uma das coisas que eu aprendi com Chico Xavier, ó, nas leituras dos livros, vendo os livros. Gente, para nós, Chico Xavier é o bambambam, bam, bam, não é? Chico Xavier sempre usou da humildade, não é? Chico Xavier nunca se alterou com ninguém. Quantas vezes ele foi tentado mostrar as suas falhas, os seus erros,
e sempre teve a paciência, a calma, e aguentou e esperou o momento correto. Chico Xavier tinha tudo para ser o bambambam, bam, bam. Mas a humildade foi tudo. E é o que o Cristo nos pede. Seja humilde. A humildade é a chave que nos leva para o caminho certo. Podem te pisar, não é? Dá uma face, se te baterem na outra. Se te cuspirem, limpe, continue, enfim. Humildade. Mas, gente, não é fácil. Né? Nós sabemos disso. Ser humilde não é fácil, porque tem hora que o nosso ego fala mais alto. Quem não gosta de ter o ego massageado? E quando era Chico Xavier, o ego massageado, ele não aceitava. E é isso que nós precisamos entender. E é isso que ele nos traz, que nós não fazemos para essa vida. Nós estamos de passagem aqui. Nós estamos em estágio, nós estamos em treinamento, nós estamos em aprendizado. Nossa vida não é essa. Então, para que eu tenho que ter orgulho? Eu estou aqui para diminuir o meu orgulho. Eu tenho que ser humilde. Se eu não sou, eu estou aqui para aprender a ser humilde. Eu estou aqui para aprender a respeitar o outro, a opinião do outro, o pensamento do outro. Não é porque eu penso azul e você vermelho que eu tenho que passar a pensar vermelho, mas eu tenho que entender o porquê você pensa vermelho e ver se eu estou certo ou estou errado. Mas não bater o pé e falar é azul e acabou. Pouco me importa o vermelho. Não é assim. Nós precisamos e estamos aqui para compreender o próximo. E isso, nós precisamos buscar um caminho na qual nós não sejamos orgulhosos, porque ninguém é dono do saber. O saber muda a todo instante. Nós estamos com estudos aqui a segunda e quarta-feira. Gênesis e o céu e o inferno. Principalmente a Gênesis, quanta coisa que nós desconhecíamos e estamos conhecendo. E hoje, se nós colocarmos o que nós aprendemos para uma pessoa que não sabe e ela quer mostrar que sabe, você está errada. Eu tenho que mostrar o meu orgulho? Não. Tudo bem. Um dia vai ter que entender que aquilo estava certo e você estava certo. Qual que é o melhor? Passa anos e fala assim, ó, você me desculpa, que aquele dia você tinha toda a razão. Quem não sabia era eu. O meu orgulho não deixou eu entender o que você queria. Eu achava que eu estava certo, mas quem estava certo era você. Olha. E aí ele diz, em seu frenesi, o homem colérico, a tudo se atira. A natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrados, porque eles não lhe obedecem. Mais uma história. E aprendi muito com a dona, eu não vou falar o nome, com a minha ex-sogra. Eu, 9 anos mais novo que a sua filha. Molecão, sem estudo nenhum, sem expectativa nenhuma. Hoje eu entendo. Hoje eu compreendo. A filha já formada, já trabalhando, já tendo condições. O que esse moleque quer com a minha filha? Okay? Não tinha uma segurança, já que a mãe, a filha, já tinha uma filha. O que esse moleque vai fazer com a minha neta? Tudo isso hoje eu compreendo. Era a razão de defesa da mãe pela filha e pela neta. Não sei quem é esse ser. E ela me ensinou, e a gente tinha os nossos atritos, óbvio. Mas quando desencarnou, era pai, mãe e filho. Aprendemos a nos amar. Como eu sou feliz por isso. Né? Como eu sou feliz por dizer que aprendemos a nos compreender e a nos amar. Mas, nesse decorrer de tempo, copo, prato, talher, eram coisas compradas muitas naquela residência. Porque quando se falava algo contrário ao que queria,
né? Era um modo de falar assim, não vou voar na sua cara, mas eu jogo fora, tá? Então isso era muito, muito jogado. Prato, o que tinha na mão? Eu olhava assim, gente, mas isso custa dinheiro, né? Ou você vai machucar um ali, né? Mas é isso que ele fala. A ira, a cólera, muitas vezes eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão eu vou ficar louca. Quantos celulares já não perderam? E a gente precisando de celular. Quantos celulares a gente não perderam? Por quê? Está contrário àquilo que eu quero. Um exemplo. Vai sair? Nós vamos. Onde vocês vão? Eu quero saber com quem, onde, como, que hora que vai, que hora que volta. E não se dava essa satisfação. Vamos sair. O copo voava. O prato voava, né? Essas coisas aconteciam até ir conhecendo quem é. E aí foi alguns bons anos nessa vivência que eu falo, que graças ao Pai tive a oportunidade e nos ajustamos ali. Hoje tem um carinho enorme, né? Mesmo desencarnada, a gente realmente termina o nosso ciclo como mãe e filho, né? Um carinho muito grande, mas com muito aprendizado. Houve muito aprendizado. E um deles foi esse, o controle dessa ira. E aqui ele fala que objetos inanimados sofrem, porque eu preciso. Parede, muitas vezes, ela é esmurrada, porque eu preciso descarregar, jogar isso. O meu orgulho não permite que aquilo que está fazendo, tá, venha de contra ao que eu penso. Eu entro em ira, cólera, porque está errado, eu estou certo. E eu preciso jogar isso fora. E ele fala aqui dos objetos inanimados, quebrando-os, porque não lhe obedecem. E outra coisa. Como é que a gente... Às vezes você está arrumando alguma coisa, o parafuso não deu certo, você pega o martelo, mas o parafuso ele não tem vida, não tem lógica. Mas você quer que ele funcione, e ele não funciona, pronto. Já, né? Liquidificador não funcionou, joga fora essa porcaria, porque não presta. Às vezes é a falta só de rolar o botão para ligar. E nós somos assim, ímpetos, momentâneos. E nós precisamos aprender a controlar essa nossa ira, essa nossa cólera, e dentro do ponto do quê? Paciência. Vamos analisar aonde está o ponto que está me levando a isso. Serve de lição, eu não entendi por que aconteceu isso hoje, mas aconteceu. Adoro acordar de manhã, fazer meu café, sentar, dar o meu tempo. Acordei de manhã, fui fazer meu café. E quando eu coloquei no filtro o pó, eu falei, esse pó pode cair. Virei as costas, não sei que o pó, puf, pro chão. Aí, o chão eu limpei, a gaveta não. O chão eu limpei. Aí veio aquela coisa assim, fica irritado. Eu falei, não. Te juro, gente, veio assim, vai ficar irritado. Eu falei, eu não. Sabe por quê? E ainda dei a resposta. Sabe por que eu não? Poderia ter caído o pote. Poderia eu estar colocando a água quente e ter caído em mim. E o que caiu foi uma coada de café. Eu vou limpar o chão. Fui, limpei o chão, montei outro, fiz outro e tudo certo. Olha como eu tenho que bater palma para mim. É assim que a gente tem que ser, porque eu mesmo revi isso. Se fosse um tempo atrás, tinha sido a garrafa, tinha sido o bule, tinha sido tudo que tinha voado. E os nomes que teriam falado. Não é? Olha como é que a gente tem que dar atenção a gente. Pera lá, aconteceu? Poderia ter sido pior. Se eu perdesse todo o pote de café, seria pior do que perder uma quadra? Se eu tivesse colocando a água, essa água caísse no meu pé ou em mim quente, não teria sido pior? Então tá ótimo. Tá ótimo. Tá? Eu não tenho por que ficar irritado. Tá tudo certo. São coisas que a gente precisa ir treinando, e é o que nos pedem aqui.
Nós fazemos exercício de treinamento. Estamos aqui para isso. Se ponderasse que a cólera, a nada remedia, e é de fato, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, e é verdade, reconheceria ser ele o próprio a sua própria vítima. Quantos não tiraram a própria vida por causa da cólera? Eu emprestei um dinheiro, esse dinheiro ia me devolver tanto, não me devolveram, eu irado, eu vou lá e faço alguma coisa errada. Ou até a minha própria vida eu retiro. Olha, e retirar a vida, gente. Deus tenha misericórdia. Quem tiver a oportunidade, Memórias de um Suicida. Leiam, ouçam, porque tem um audiobook. É uma coisa que, bom, não é a nossa conversa. Mas a cólera leva a isso. Né? Muitas vezes leva a isso. Outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo, a de que torna infeliz todos que a cercam, e é verdade. Quando você entra em cólera, já pensou aqueles que estão do teu lado, como ficam? Como se chateiam pelos nomes, pela fúria, pela ira, pelos objetos animados que voam. O que eles sentem? Se tem coração, não lhe terá motivo de remorso fazer que sofram os entes que o mais ama, e que pensar mortal se, num acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Foi o que eu disse. Num ato desse, você pega e cessa a vida de alguém, ou cessa a sua própria vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isso deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. O espírita, ademais, é concitado a isso por outros motivos, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. O espírito protetor, Blondeaus, 1863. E a cólera é isso. Em vez de a gente fazer o bem, a gente acaba fazendo o mal. E, de fato, quando nós estamos em cólera, nós só pensamos e nem pensamos. E aí a gente chama para uma reflexão que nós sempre falamos. Nós estamos no mundo de sintonias. Quando nós entramos nesse estado, e era o que queriam isso comigo hoje, que eu entrasse nessa sintonia de desarranjo, de revolta, de ira, para poder acionar esses irmãos que vivem nessa categoria. Quando nós brecamos isso, damos paciência e não fazemos, nós continuamos com amparo e com a proteção. Nós estamos no mundo de prova e expiação. E eu declaro que hoje passei por uma expiação. Vamos espiar se ele realmente está tendo esse aprendizado. Vamos ver a sintonia dele como anda. Porque se eu entro em cólera, tudo que é bom ao meu lado, ela entra em outra sintonia. Todos aqueles que têm cólera estariam comigo. Eu teria passado um dia terrível. Exato. Quando eu fico mal, eu entro em outra sintonia. Vou falar uma experiência que eu fiz para vocês, em termos de sintonia. Estava sentado, não me lembro, pouco tempo agora. Deus, 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 mas ninguém vê Deus, que é Deus, fala que Deus é uma energia, que é Deus, eu pensando. E a gente, quando faz prece, faz para Jesus, ou faz para Maria, ou faz para um santo. Mas como é isso? Façam, mas voltem. Não esqueçam de voltar. Tá bom? Eu comecei a fazer minhas orações e comecei a sintonia que nos envolve. Comecei a me deixar levar por todo essa paz, essa harmonia, fazendo as minhas preces, o pensamento levando. Aquilo foi formando uma corrente de luz, uma corrente de energia maravilhosa. Quando terminei a prece, eu não queria voltar. Estava tão bom.
essa energia que Deus emana, essa energia que nós precisamos estar ligados, essa energia real que nós temos que estar juntos. E quando nós fazemos a oração, é só a gente se ligar, não é o que a gente fala aqui? Podemos falar direto com o Pai. Porque Ele é energia, Ele está com todos nós. Porque se pergunta, nós estamos em Jaborandi, uma cidade que muitos nem imaginam que exista. Você fala, o que é Jaborandi? Onde fica Jaborandi? Não estou desprezando, estou falando que isso é real. Agora imagina outras cidades que nós nem imaginamos que exista, como Jaborandi, que quando falam, onde fica? Como é? Mas Deus sabe de cada um de nós, não é? Não é o que nós estamos aprendendo, que Deus sabe de tudo? Onde Ele está? Em tudo. Como Ele está? Em energia. E nós não falamos aqui das nossas vibrações, das nossas sintonias? Como nós estamos ligados? Pela sintonia. E Ele sabe a sintonia que nós estamos, bem ou mal. Porque quando Ele não abandona nenhum dos seus filhos, e quando estamos com a sintonia muito baixa, Ele vem e nos resgata, porque Ele sabe que a nossa sintonia não está boa. Só, como você disse, nós temos o livre-arbítrio. Qual caminho você quer seguir? Por onde você quer andar? Quer encontrar essa energia pura, real, de felicidade, que está programada para nós, quer estar ao lado do Pai? De que forma? Melhorando a cada dia. Buscando se aperfeiçoar a cada dia. Buscando ter o controle de si a cada dia. Não estou falando do corpo, o corpo é matéria, estou falando do espírito. O corpo apenas está aqui para nós aprendermos, e falo mais. Quantos irmãos desencarnados, quantos têm inveja da gente? Porque gostaria de estar num corpo, gostaria de estar encarnado, e gostaria de estar tendo a oportunidade que estamos tendo de poder melhorar. Por isso nós somos muitas vezes obsediados. Não, eu não posso, ele também não pode. Eu não vou, ele também não vai. Nós temos que ter firmeza, por isso que diz. Tenhamos fé, tenhamos crença. Vamos acreditar no que é bom. Vamos buscar melhorar a cada dia. Vamos buscar realmente o que é que o Pai pediu para aquele que veio em seu nome nos trazer. É essa energia que precisamos ter. E quando sentirmos que estamos sendo colocados em prova ou expiação, passarmos pela prova, passarmos pela expiação, porque nós já temos consciência disso. E não só passar, não é colar, não, é aprender, para que aquilo não aconteça mais. Que assim seja. Que assim seja. Falei muito, não me cortou hoje. Tinha um pedação, hein? Tinha um pedação ainda. Pode terminar? Já deu? Aí já deu. É um pedacinho. Inubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros e atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor ao ato de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera, e persuadi-vos de que o espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento em um corpo, mesmo num corpo linfático, não será brando, somente a violência tornará outro caráter. Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. O que ele quer dizer com isso? Não interessa o corpo que você tem. Se o seu espírito não aprendeu a dominar a cólera, o corpo que for, ele vai agir da mesma forma. Se você aprendeu, seja o corpo que você tiver, você não terá cólera. Aprendendo, né?
esses nossos irmãos que vêm com a bênção do Pai, que não tem nem sequer condições de escolher o reencarne, ele vem para poder melhorar, buscar dar oportunidade de melhora. O encarne, às vezes, ele é momentâneo, tiro daqui e já reencarna. E é onde a gente começa a ver muitos irmãos com algumas deficiências físicas, etc. e tal. Esse irmão, o espírito, se ele tiver cólera, mesmo no seu corpo totalmente deficiente, ele vai manifestar cólera. Não é o corpo, é o espírito. Por isso que ele fala que o que nós precisamos fazer é corrigir o nosso espírito. Esqueça a carne. Olhe para o espírito. É ele que dá vida, independente qual é o corpo que for nos dado. Hoje somos perfeitos. Amém, Senhor. Obrigado e agradecemos. Mas quem sabe a próxima? Acredito que não, porque nós já estamos numa etapa um pouco mais avançada e provavelmente a gente já cumpriu algumas coisas em algumas vidas passadas. Mas, se for para a melhora de alguém, se for para auxiliar alguém, se for para a nossa própria melhora, e a gente ter o problema de vir com o corpo, às vezes, com certas deficiências físicas, se nós tivermos cólera em nós, aí não vai segurar. Teremos cólera mesmo com essa resistência. Então, o que ele nos traz é que nós precisamos nos educar. Quem? O nosso espírito. Aprendermos que nós precisamos tirar a chave maior, o orgulho, que nos leva a isso. E terminando, o corpo não dá cólera àquele que não tem, do mesmo modo que não dá a outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar. Oi, aí. Voltou o áudio agora, viu, Marta? É que acabou a bateria do negócio aqui, tá bom? Mas aí, né? Nossos irmãos de casa, muito obrigado pela presença. Para ouvir as presenças, me perdi, fui ler um negócio aqui, perdi. Obrigado, pessoal de casa, pela presença, de estarmos sempre conosco. Nossa irmã Marilise, muito obrigado pelo carinho, viu, Marilise? Um forte abraço. O Marcelo, faz tempo que eu não vejo o Marcelo, hein? Um forte abraço, viu, Marcelo? Tudo de bom. Obrigado por estar conosco. Rosângela Dantas, muito obrigado pelo carinho. A tia Tereza, muito obrigado. Dona Dolores, um forte abraço. Tom, muito obrigado pelo carinho, Tom, sempre está com a gente. Cris, Deus te abençoe, viu, meu anjo? Tá tudo certo, tá tudo bem, um forte abraço. A Ronilda, muito obrigado pelo carinho. Hoje eu precisava estar aqui para ouvir palavras que soam como lembretes de como buscar uma vida mais plena. Estamos tão apegados às nossas verdades que muitas vezes esquecemos
dê enxergar o melhor caminho em meio aos estresses. Nossos dias estão cheios de desafios e um dos maiores é lidar com as pessoas. Quem nos manda essa mensagem é o Tom. Obrigado, Tom, pelo carinho. Obrigado pela mensagem. E eu que agradeço, Tom. Marta, muito obrigado por estar sempre conosco. Marcelo, né, já arrumamos som, viu, Marcelo? Marta, Tom, muito obrigado. Quer fazer o encerramento? E eu... Você quer? Quer? Alguém quer fazer o encerramento? Não, ninguém quer fazer o encerramento. Tá? Mas já falaram aqui para mim que querem. Então eu vou fazer, tá bom? Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigado, Pai, pelo carinho, pelo amparo que sempre é nos dado, pelos nossos amigos espirituais, familiares espirituais, como também os nossos guias, mentores, anjos da guarda, como assim queremos denominar. Obrigado, Pai, por a paz e a harmonia que reina em nossos corações. Obrigado, Senhor, pelo discernimento de toda palavra que chega até nós, termos esse entendimento para podermos colocarmos em nosso caminho, em nossa caminhada até vós. Felizes estamos mais uma vez, por mais esse dia e por mais essa data, Senhor, de poder aqui estar, buscando o melhor que posso, para poder ajudar os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Agradeço por me dar a existência de 57 anos que será realizado amanhã. Obrigado, Pai, pelo amparo e pelo carinho de toda a espiritualidade que sempre está nos orientando. Peço perdão pelos erros, pelas falhas, pelos desentendimentos das palavras que chegam até mim e não cumpro. Obrigado pela existência de ter tido uma mãe e um pai que me deste a oportunidade de reencarnar. Obrigado, Senhor, pela família que tenho. Obrigado por tudo que é me ofertado. Assim, Senhor, não é só por mim que peço, por tantas alegrias que assim tive e tenho, mas peço para que sejam essas alegrias distribuídas a esse planeta onde se encontram tantas dores, tantas tristezas, Senhor, tantas perdas momentâneas, tantas catástrofes naturais. Olhai por esses irmãos que estão passando por suas provas e por suas expiações. Olhai por esses irmãos, fortalecendo os vossos corações, para que possam suportar todo momento, tanto de aprendizado, quanto de prova e de expiação. Assim, Senhor, nós, com pensamento voltado a Ti, fazemos a nossa oração de agradecimento e de encerramento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo da noite de hoje. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz a quem procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade, Deus. Dai ao viajor estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai, Senhor. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não o conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abradar a terra. Deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, todas as dores acalmar-se-ão, todas as lágrimas secarão. Um só coração, um só pensamento, subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte implorar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho onde deve refletir a vossa digníssima imagem. Que assim seja. Uma ótima noite a todos e até segunda-feira com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja.